Olá, meus irmãos e irmãs de fé. Se você chegou até aqui é porque também sente em seu coração um amor especial pela nossa mãezinha querida que intercede por nós e que, mesmo diante das adversidades e incompreensões, continua sendo nossa guardiã e consoladora. Hoje trago mais um relato de compaixão que vai tocar seu coração. Mas antes, deixe um comentário nos dizendo de onde está assistindo. Irmãos e irmãs, houve um tempo em que meu nome, Coronel Benício Vasconcelos, era sinônimo de ódio cego, de uma convicção brutal. Lembro-me com clareza amarga de quando, movido por fanatismo quase doentio, eu mesmo ordenava com frieza calculada que meus soldados usassem imagens de Nossa Senhora Aparecida como meros alvos de tiro. Era um espetáculo de profanação, uma demonstração de força contra o que eu considerava abominação. Mas toda essa doutrinação, todo esse ódio tão cuidadosamente construído, começou a ruir no momento mais doloroso da minha vida. Meu filho único, João, a quem amava mais que tudo, foi diagnosticado com doença terminal. Um caso perdido, sentenciaram os médicos, sem esperança para a ciência. Quem diria que a salvação, a última e improvável esperança, viria das mãos de uma humilde faxineira católica, Dona Edileuza Menezes? E, mais inacreditável ainda, de um milagre daquela mesma Nossa Senhora Aparecida que eu, em meu orgulho cego, havia profanado com tanta virulência. Eu era um coronel, sim, mas meu verdadeiro quartel-general, o campo de treinamento da minha alma, era a Igreja Evangélica Rocha Viva no Lagoinha, em Belo Horizonte. Foi ali, irmãos e irmãs, entre paredes austeras e sermões inflamados, que aprendi a destilar ódio profundo contra a idolatria. Para mim, Nossa Senhora Aparecida não passava de um pedaço inanimado de gesso, uma figura sem vida, um inimigo tangível a ser destruído, sem dó, sem piedade, com ódio que eu acreditava ser justificado, um fanatismo que era a própria essência da minha fé. Minha fé, naquele tempo, não era consolo, mas uma arma afiada. Enquanto isso, meu filho João definhava diante dos meus olhos, a vida esvaindo-se a cada batimento. Os médicos do Hospital São Rafael, com suas máquinas sofisticadas e vasto conhecimento, levantavam as mãos em desespero. Não havia mais esperança. Cada dia que passava era tortura silenciosa. Um atestado brutal de que todo o meu fanatismo, toda a minha certeza, eram absolutamente inúteis diante da morte iminente. De que adiantava meu ódio, minha fé arma, se não podia salvar quem eu mais amava? O caso estava perdido, e eu, o coronel que comandava, que impunha ordens, encontrava-me prostrado de joelhos, não em oração, mas em desespero e impotência. Foi então que a vi, irmãos e irmãs. Dona Edileuza Menezes, aquela mulher simples, emanava paz que me incomodou profundamente. Eu, o coronel que não hesitou em destruir imagens, senti algo estranho, um tremor no meu interior. Quando ela me olhou, não havia julgamento, apenas compaixão serena. Eu, acostumado a impor meu ódio fanático com a força de comando militar, fiquei em silêncio. Um silêncio que nunca antes havia experimentado. Meu filho João continuava à beira da morte. E, paradoxalmente, a oração daquela mulher humilde, aquela voz suave e cheia de fé, era a única coisa que, em meio a tanto desespero e inutilidade, não me parecia vã. Irmãos, os médicos, com toda a sua ciência, não entendiam. Meu filho, o João, perdido e condenado, começou a melhorar. Lentamente, inexplicavelmente, a vida voltava a ele. A dona Edileuza, com uma fé inabalável que eu jamais possuíra, sussurrava, quase em confidência: "É a Virgem, Coronel Benício. Ela agiu. Agiu apesar de tudo o que o senhor fez." Aquelas palavras me atingiram como um raio, atravessaram minha armadura de convicções. Eu, que a havia profanado com tanto desdém, senti o chão sumir sob meus pés. Minha certeza fanática, aquela rocha, não passava de pó, desfazendo-se no ar. Para entender o abismo da minha queda, irmãos, é preciso voltar no tempo.
Desde a adolescência, quando eu tinha apenas 15 anos, mergulhei de cabeça no universo da igreja evangélica Rocha Viva, lá no bairro Lagoinha. Foi ali que encontrei o pastor Jeremias Barreto, um homem imponente, de voz grave que ressoava pelos bancos e um olhar penetrante que parecia ler a alma. Ele não era apenas um líder. Para mim, era a rocha inabalável da minha fé recém-descoberta. A cada domingo, seus sermões não eram meras pregações, mas verdadeiros martelos, golpes contundentes contra o que ele categorizava como a mais perigosa das idolatrias, a católica. Eles adoram gesso, adoram madeira, a Virgem Maria não passa de uma figura humana, jamais uma deusa. Como bradava o pastor Jeremias, com os olhos fixos e ardentes, percorrendo a congregação, como se buscasse cada um de nós individualmente. Em mim, irmãos, cada palavra dele provocava um arrepio na espinha, uma certeza inabalável que se solidificava a cada sílaba. O pastor Jeremias detalhava com minúcia quase forense como aquelas imagens de Nossa Senhora eram, na verdade, armadilhas astutas do diabo, artimanhas para desvirtuar a verdadeira e pura adoração devida apenas a Deus. Ele nos ensinava que tocar, rezar ou até mesmo fixar o olhar em uma estátua da Virgem era um pecado grave, uma abominação que ofendia diretamente a divindade. Aquele ódio fanático, aquele sentimento avassalador que eu cultivaria e exerceria por tantos anos, não brotou do nada. Não, ele foi cuidadosamente semeado, regado e nutrido ali mesmo, naqueles bancos de madeira, sob a influência poderosa e carismática do pastor Jeremias. As palavras do pastor Jeremias se tornaram a fundação inabalável da minha convicção, a base sólida sobre a qual eu construiria minha futura e brutal perseguição a qualquer vestígio de idolatria. Aos 16 anos, eu já me via como um verdadeiro soldado da fé, um guerreiro implacável, pronto para a batalha contra o que eu rotulava de idolatria. As festas juninas na rua de casa, com suas bandeirinhas coloridas e fogueiras crepitantes, antes símbolos de alegria, transformaram-se para mim em um campo minado de tentações e abominações, cada imagem, cada símbolo, uma afronta pessoal. Irmãos e irmãs, enquanto meus primos se divertiam, entregues a brincadeiras inocentes, eu me fechava em uma cruzada particular. Eu me recusava veementemente a tocar em qualquer objeto que remetesse aos santos católicos. Isso é pecado, é abominação. Eu bradava, a voz fina de adolescente, mas carregada de uma convicção férrea, tentando emular a autoridade do pastor Jeremias Barreto. As discussões com minha tia-avó, uma senhora devota cujo oratório transbordava santinhos, eram constantes. Você vai para o inferno adorando essas imagens de gesso. Eu proclamava, o dedo acusador apontando para a pequena Nossa Senhora Aparecida. As lágrimas dela escorriam, mas eu, no meu fervor, sentia que estava cumprindo a vontade de Deus. Não bastava me isolar. Eu precisava agir, levar a verdade além dos muros de casa. Movido por uma paixão que eu confundia com pureza, comecei a bater de porta em porta nos bairros vizinhos. Com a Bíblia debaixo do braço, meu objetivo não era oferecer conforto, mas confrontar. Vocês estão enganados. Essas imagens não salvam. É tudo idolatria. Eu vociferava a cada porta que se fechava. Cada rejeição não diminuía minha convicção. Pelo contrário, reforçava a ideia de que eu era um perseguido por levar a verdade. Ali, irmãos e irmãs, naquele jovem zeloso e cego, começava a se forjar o ódio fanático que eu, o futuro coronel Benício Vasconcelos, viria a cultivar. Aos 18 anos, ingressei na Academia Militar, um novo campo de batalha para minha cruzada. A disciplina rígida, a hierarquia implacável, a mentalidade de combate ao inimigo, tudo isso se alinhava perfeitamente com minha cruzada pessoal. Eu me via como um soldado de Cristo contra a idolatria. O uniforme conferia à minha missão um peso e uma autoridade inquestionáveis.
Os treinamentos intensos, as táticas de guerra, a constante preparação para aniquilar qualquer ameaça, tudo isso só intensificava minha convicção fanática. Para mim, irmãos e irmãs, a idolatria não era apenas um pecado, era um inimigo real, uma praga insidiosa a ser erradicada. Eu, o futuro coronel, teria não só a fé, mas também a patente e o poder para liderar essa batalha brutal. Na minha mente, a autoridade militar se fundia com o mandato divino, transformando minha posição em uma ferramenta para purificar o que eu chamava de o mal das imagens. A farda e a cruz se tornaram um só símbolo da minha perseguição. Uma espada afiada contra a Virgem Maria e tudo o que ela representava para os idólatras. Eu estava pronto para ser um perseguidor ainda mais ativo, sistemático e brutal. Irmãos e irmãs, quando virei coronel Benício, a farda me deu mais que autoridade militar. Ela me concedeu um púlpito, um microfone amplificado para minha fé. Ordenei sem hesitação que qualquer santinho fosse brutalmente retirado dos alojamentos do 12º Batalhão de Infantaria aqui em Belo Horizonte. Minha palavra era lei e a disciplina implacável. Lembro-me vividamente de um sargento, o sargento Elias Nogueira, que mantinha uma pequena, quase insignificante, imagem de Nossa Senhora aparecida em sua estante. Não hesitei. Com a voz firme, que reverberava por todo o espaço, mandei que ele a jogasse no lixo, ali mesmo, na frente de todos os seus companheiros. Aqui não é lugar para ídolo. Bradei, a frase cortando o silêncio tenso como uma faca. O sargento, visivelmente constrangido, mas sem alternativa diante da minha autoridade inquestionável, obedeceu. Naquele momento, eu senti uma profunda convicção, quase um fogo no peito. Acreditava piamente que estava cumprindo a vontade divina, que estava doutrinando meus homens para uma verdadeira guerra espiritual. Minha perseguição era metódica, sistemática, alimentada por um ódio fanático que eu espalhava com a força inabalável da minha patente. Aquelas imagens da Virgem Maria, antes veneradas, para mim, tornaram-se alvos. Eu os ensinava a atirar nelas, não com projéteis de chumbo, mas com o mais profundo desprezo e uma obediência cega. Eu era o líder dessa cruzada particular. Eles, meus soldados. Como coronel, minha missão contra a idolatria não podia de forma alguma se restringir aos limites do quartel. A cidade inteira de Belo Horizonte, a meu ver, estava profundamente contaminada e era meu dever divino purificar suas ruas. Assim, organizei as famigeradas blitzes em bairros predominantemente católicos, irmãos e irmãs, como Santa Efigênia e Floresta. A desculpa oficial, cuidadosamente elaborada para a burocracia, era manter a ordem e a moral pública. Mas o objetivo real, o motor por trás de cada ação, era combater o que eu considerava o mal das imagens. Com uma equipe de 4 ou 5 soldados, invadia lojas de artigos religiosos. Não havia licença nem mandado. Apenas a minha farda imponente e a autoridade que ela representava. O medo nos olhos dos comerciantes, gente simples, quase ingênua, me dava uma satisfação perversa, um gosto amargo e doce ao mesmo tempo. Eu apontava sem piedade para as imagens de Nossa Senhora, para os terços, para os crucifixos. Isso é idolatria, bradava. Minha voz alta e imperativa ecoando pelas lojas. Isso afronta a Deus. Vocês enganam o povo com esses ídolos de gesso. Minha ordem era clara e irrefutável. Retirem tudo agora ou denunciarei por charlatanismo, por desordem e fecharei o negócio de vocês. Tremendo, alguns comerciantes cediam de imediato, jogando as imagens em caixas ou direto no lixo, ali na minha frente. Ver Virgens Maria descartadas como lixo me enchia de ódio fanático renovado e um profundo senso de dever cumprido. Eu sentia, irmãos, com cada fibra do meu ser, que purificava o lugar, limpava a sociedade. Outros, porém, resistiam, alegando ser seu trabalho e, acima de tudo, sua fé. Eu não dava ouvidos. Fé em gesso? Retrucava com desdém. Isso é abominação.
pagarão caro por essa perseguição à palavra de Deus. Eu era agressivo, não recuava 1 milímetro. No fim de cada blitz, saíamos com várias caixas pesadas e abarrotadas de imagens, terços, medalhas, dezenas, às vezes centenas de objetos. Levávamos tudo para o quartel, para o que eu chamava de descarte final. Lá, a gente jogava tudo num canto, misturado com entulho de obra, como se não valesse absolutamente nada. Era minha forma de profanar, de mostrar que aquilo não tinha poder, que não passava de lixo inútil. Eu sentia que estava limpando a sociedade, impondo a verdade divina com a força da minha farda e da minha implacável perseguição. O medo palpável e a humilhação visível nos olhos dos comerciantes eram, para mim, a prova irrefutável de que eu estava no caminho certo, cumprindo uma missão maior. Um coronel a serviço de Deus, combatendo a idolatria com ódio fanático e determinação férrea. Minha cruzada contra a idolatria, no entanto, não parava nas ruas. Em casa, com meu próprio filho João, eu era ainda mais implacável. João não era apenas meu filho, ele era o projeto, meu soldado de Deus pessoal, uma alma que eu jurara proteger de qualquer mancha, especialmente daquela idolatria que eu combatia com uma fúria quase inextinguível. Ainda tão pequeno, João vivia sob as rédeas curtas das minhas regras de ferro. Não havia espaço para concessões, festas católicas absolutamente proibidas, contato com vizinhos que exibissem imagens de santos, severamente vetado, tocar em estatuetas, terços, medalhas, impensável. Cada um desses objetos era um vetor de contaminação, algo a ser evitado a todo custo para a sua salvação. Soldado de Deus João, não se contamine com idólatras. Eu bradava, a voz retumbando, firme e inabalável. Meus olhos, severos e implacáveis, cravavam-se nos dele, buscando não apenas o medo, que eu via ali, miúdo e constante, mas algo mais profundo. O respeito absoluto e a obediência inquestionável à palavra. João sentia o peso esmagador daquela minha expectativa, um fardo que eu, sem perceber, usava como escudo para a minha própria pureza doutrinária, a prova viva da minha fé inabalável. Eu o forçava a decorar palavra por palavra cada passagem bíblica que condenava a idolatria. Não farás para ti imagem de escultura, ele recitava, a voz miúda, quase sem vida, como um boneco programado. Repetia meus argumentos anticatólicos, cada frase um eco vazio da minha própria convicção, desprovido de qualquer essência própria. Minha vigilância era uma sombra constante, sufocante. Eu monitorava cada leitura, cada desenho, cada programa de TV. Qualquer indício de uma influência maligna, qualquer vestígio de contaminação idólatra, era cortado sem hesitação, sem dó. Nossa casa se transformara em um verdadeiro quartel, um ambiente de patrulha incessante, de interrogatórios velados e abertos. A liberdade de João, sua própria essência de criança, era esmagada, sufocada por aquele meu ódio fanático contra o que eu considerava a maior das abominações, o engano supremo. Eu, Coronel Benício, estava convicto. Acreditava piamente que estava protegendo meu filho, moldando-o, tijolo por tijolo, para ser um homem de Deus inabalável, um guerreiro incansável da fé, imune à cegueira e à mentira da idolatria. Mas havia uma verdade que eu me recusava a enxergar, ou simplesmente não conseguia ver: o dano emocional profundo, a pressão psicológica insuportável que eu impunha àquela criança. Para mim, cada restrição, cada ordem, era um ato de amor, de cuidado, a única verdade capaz de garantir a salvação de sua alma. E no centro de tudo, havia o pastor Jeremias Barreto. Ele era muito mais que um líder. Era a própria voz de Deus ecoando na terra, meu mentor, meu pilar inabalável. Cada um de seus sermões acendia não apenas a chama da minha fé, mas também o fogo do meu ódio fanático contra a idolatria. Ele me dava a certeza absoluta, inquestionável, de que eu estava no caminho certo,
engajado na guerra santa que ele tão fervorosamente pregava. Lembro-me, irmãos e irmãs, como se fosse hoje, de um daqueles domingos. A Igreja Evangélica Rocha Viva, lá no Lagoinha, estava abarrotada. Gente em pé, disputando cada centímetro de espaço, sem conseguir um lugarzinho sequer para sentar. No púlpito, o pastor Jeremias Barreto. Ah, irmãos, a voz daquele homem era um trovão, preenchendo o ar, os olhos faiscando com uma intensidade que parecia vir de outro mundo, bradou, apontando na minha direção: nosso irmão, o coronel Benício, é um verdadeiro guerreiro de Cristo. Naquele momento, irmãos, eu senti um arrepio. Um misto tão forte de orgulho e validação percorreu minha espinha que eu mal podia respirar. E ele continuou: enquanto muitos dormem, ele está na linha de frente, combatendo a idolatria que assola nossa nação. Ele não se dobra, não se cala. A igreja então explodiu em aplausos. Um coro ensurdecedor que me inundou, irmãos, com uma sensação embriagante, quase perigosa, de poder e legitimidade. Ele me usava ali, bem na frente de todos, como um exemplo vivo, um troféu de fé para a congregação. Ele contava detalhes das minhas blitz nos bairros Santa Efigênia e Floresta, em comércios católicos. Falava da limpeza que eu fazia nos alojamentos do 12º Batalhão de Infantaria, removendo qualquer imagem ou terço que eu encontrasse. Ele não teme o inimigo. Ele repetia: irmãos, cada uma daquelas palavras era combustível puro, uma injeção potente de adrenalina que corria em minhas veias, me impulsionando ainda mais nessa minha insana cruzada. Para mim, irmãos, naquela época, minha patente de coronel era um detalhe insignificante. Minha verdadeira identidade, eu acreditava, era a de um instrumento divinamente selecionado, um autêntico soldado da fé, empunhando uma missão que vinha diretamente dos céus, sem margem para dúvida. Cada ato de perseguição que eu empreendia não era, para mim, meramente uma ação. Ah, não. Era a própria face da justiça divina, uma cruzada tão inquestionável que não admitia sequer a menor sombra de dúvida no meu coração. E havia o pastor Jeremias Barreto. A voz dele, irmãos, para mim, era o eco da própria providência de Deus. Ele me infundia uma força inabalável, concedia-me a permissão moral e a validação espiritual para transpor qualquer barreira, por mais alta que fosse. Era ele quem me impulsionava a ir além de qualquer limite terreno, a esmagar de uma vez por todas o que ele chamava de o engodo mariano, a mentira das imagens. Com essa unção, irmãos, eu me sentia absolutamente invencível, abençoado, intocável. Eu estava sempre pronto para a batalha, sem questionar, sem hesitar. Não era uma guerra contra carne e osso, eu pensava, mas contra o gesso inanimado, contra o engano insidioso e a mentira descarada, que, segundo ele, aprisionavam as almas. Cada passo que eu dava, cada imagem profana que eu destruía, cada olhar de medo que eu via nos olhos daqueles a quem eu chamava de idólatras. Tudo isso, irmãos, era validado pelas palavras do pastor Jeremias. Era a prova cabal, a evidência viva de que eu estava no caminho certo, de que a mão de Deus estava inequivocamente comigo em cada um daqueles atos de o que eu achava ser purificação. Irmãos e irmãs, minha cruzada contra a idolatria, eu sabia, não reconhecia limites. Não havia fronteiras, nem mesmo os muros aparentemente impenetráveis de um hospital militar. Durante uma inspeção de rotina, dessas que revelam as entranhas de qualquer instituição, meus olhos se depararam com uma cena que me incendiou de fúria. Escondida, quase furtiva, num canto esquecido, havia uma pequena capela católica. Discreta, sim, mas seu conteúdo gritava uma afronta: imagens de Nossa Senhora, um crucifixo pendurado e uma profusão de terços. Aquilo não era apenas uma capela, era uma blasfêmia, uma afronta direta e pessoal à minha autoridade,
uma mancha na pureza sacrossanta do ambiente militar que eu jurara proteger com unhas e dentes, com cada fibra do meu ser. O que é isso aqui? A pergunta irrompeu de mim como um trovão. Minha voz explodiu no corredor, que antes era silencioso, ecoando com uma autoridade inquestionável. Vi alguns pacientes, já fragilizados, encolherem-se em seus leitos e cadeiras de rodas, o medo cintilando em seus olhos. O diretor do Hospital São Rafael, um médico civil visivelmente assustado, tentou balbuciar uma explicação. Falou de conforto espiritual, de uma suposta tradição para os enfermos. Patético. Sua voz sumiu sob a minha. Um hospital militar, cortei, sem a menor paciência para suas desculpas esfarrapadas, não é e jamais será lugar para a idolatria. Aqui, a adoração é reservada unicamente a Deus, ao Altíssimo, e não a meros pedaços de gesso sem vida. Ignorei deliberadamente os apelos silenciosos, as súplicas veladas que eu podia ler nos olhos dele e de outros presentes. Minha ordem foi emitida com a clareza cortante de uma lâmina, na voz de comando, que não apenas não admitia, mas repudiava qualquer questionamento. Removam todas essas imagens e símbolos católicos, e que seja brutalmente, sem hesitação e sem demora. Não quero ver mais nada disso aqui em exatos 60 minutos. A cena que se desenrolava despertava uma tempestade de emoções nos presentes. Enfermeiras, muitas delas mulheres idosas com décadas de serviço e fé, tinham os olhos marejados não apenas de tristeza, mas de uma profunda indignação. Pacientes em recuperação, alguns ainda convalescentes em suas cadeiras de rodas, assistiam àquele espetáculo com uma revolta silenciosa, palpável no ar. Eu podia sentir o medo e a raiva em seus olhares fixos, quase um grito mudo, mas sabia que ninguém ousaria me confrontar abertamente. Minha autoridade era absoluta, a disciplina militar, um muro intransponível. Irmãos e irmãs, mesmo com a relutância nítida dos soldados, e eu, Coronel Benício, percebia a hesitação em cada movimento, a contrariedade marcada em seus rostos. Eles acataram. Minha patente e a disciplina militar que eu impunha como lei suprema falou mais alto. Eles começaram a arrancar as imagens. Vi as mãos de alguns tremerem tanto que os objetos santos quase escorregavam, como se temessem ser tocados ou castigados por aquilo. Foi nesse instante que a irmã Lúcia Bernardes, uma freira já de idade que servia naquele hospital São Rafael, tentou algo desesperado. Aproximou-se de mim, o terço gasto apertado na mão enrugada, os olhos dela me implorando. Coronel, pelo amor de Deus. A voz dela era um fio de súplica, quase um soluço. Por favor, tenha respeito pela fé alheia, pela crença que sustenta tanta gente aqui. Eu, contudo, a afastei com um gesto brusco, quase um empurrão, sem me importar. Respeito, irmã, declarei, minha voz cortante como um julgamento. Respeito é devido apenas à palavra de Deus, à verdade que não se discute. Não a essas abominações de gesso, a esses ídolos que há séculos cegam e tiram o povo do verdadeiro caminho da salvação. Naquela época, irmãos e irmãs, minha voz não apenas ecoava pelos corredores do batalhão, ela ressoava por toda Belo Horizonte, um lembrete inquestionável e imponente de quem detinha o controle absoluto. Eu acreditava com toda a minha força que cada novo dia era uma chance, um novo campo de batalha, onde eu marchava para mais uma vitória, um passo firme na minha cruzada pessoal contra a idolatria. Essa era a minha missão, o propósito que me consumia. Purificar cada canto daquela cidade de qualquer vestígio de mentira, de qualquer desvio da verdade divina. Eu sentia, com uma certeza de aço, que estava limpando a própria alma daquele quartel, gravando a verdade com a autoridade inquestionável da minha farda e a determinação implacável da minha perseguição. A revolta, por mais silenciosa que se mostrasse nos olhos e nos gestos deles, era para mim a validação suprema,
a prova irrefutável de que eu estava no caminho certo, cumprindo um desígnio maior. Eu, Coronel Benício, meus irmãos, me via como um soldado a serviço de Deus e não podia, de jeito nenhum, permitir que focos de idolatria continuassem a corroer a fé que eu considerava a verdadeira. Meu ódio por essa deturpação era fanático, inabalável e me impulsionava a agir. Havia então a Capela de São Benedito, lá no bairro Ribeiro de Abreu, um ponto de peregrinação constante que, aos meus olhos cegos, era um câncer espiritual se alastrando, uma chaga que ameaçava a pureza. Naquele momento, eu sentia que era chegado o momento de extirpar o mal pela raiz, de uma vez por todas. Planejei aquela ação, irmãos e irmãs, com a precisão fria e calculista de um estrategista militar. Cada mínimo detalhe foi meticulosamente calculado para garantir que a operação fosse brutal, decisiva e, acima de tudo, eficaz. Numa madrugada escura, sob o pretexto oficial de uma operação de segurança para combater desordeiros, liderei um grupo seleto de soldados. Eram homens que eu tinha certeza serem leais à minha causa, inquestionavelmente devotados à minha palavra e àquilo que eu pregava como a própria palavra de Deus. Irmãos e irmãs, chegamos àquele lugar num silêncio que parecia de morte, as viaturas parando bem longe para ninguém desconfiar ou perceber o que estava por vir. Aquele lugar, que para muitos era um porto de fé e esperança, para mim era um ninho de idolatria, uma mentira perigosa que tinha de ser desfeita, jogada por terra e apagada da memória. Minha ordem foi direta, meus irmãos, cortando o breu da noite. Era para destruir, sem dó, sem um pingo de piedade, usando só a força bruta das marretas e dos nossos próprios pés. Meus homens e irmãos começaram o trabalho sem um segundo de dúvida. O barulho dos golpes, duros e secos, rasgava a noite, quebrando o silêncio com uma violência que para mim era pura música, um som bendito. Dezenas de imagens da Virgem Santíssima, irmãos, algumas ali há séculos, viraram pó e cacos disformes debaixo das marretas. Eu ouvia os rostos de gesso se partirem, e aquilo me dava uma satisfação estranha, profunda, um gosto de dever finalmente feito que me tomava por completo. Os vitrais coloridos, que antes contavam histórias da Virgem com uma delicadeza que me irritava, foram quebrados sem nenhum respeito, seus estilhaços brilhando no chão como se fossem lágrimas mentirosas e frias. Terços, fitinhas de promessa, tudo aquilo que eu enxergava como idolatria foi arrancado dos lugares e jogado sem a menor cerimônia numa fogueira que acendemos ali mesmo. O cheiro forte da fumaça, misturado com o de plástico queimado e o pó do gesso, sufocava o ar. Queimem esses ídolos, libertem essas almas presas, eu berrava, minha voz já falha, quase um grito de ódio que me queimava na garganta. A cada imagem que vinha abaixo, irmãos, eu sentia uma força crescendo dentro de mim, uma energia escura que me deixava ainda mais convicto. Foi então que eu, irmãos, peguei uma marreta pesada, sentindo o ferro gelado nas minhas mãos. Bem ali, no meio daquele inferno, estava a grande imagem de Nossa Senhora Aparecida, a mais adorada, o centro de toda aquela abominação. Olhei para o rosto dela, tão tranquilo, e aquela calma para mim era um deboche, uma provocação. Uma fúria que eu não podia segurar me dominou por inteiro. Com toda a minha força, irmãos, com cada pingo de ódio que eu tinha guardado, eu esmaguei o rosto daquela imagem. O gesso explodiu na minha frente, virando um monte de pó, uma nuvem branca. E naquele instante, eu juro, senti uma corrente elétrica me atravessar, uma onda tão forte de poder e vitória que me fez sentir invencível, o dono de tudo. Irmãos e irmãs, peço perdão por essa lembrança tão amarga, mas preciso que entendam a profundidade do meu erro. Aquela profanação na capela de São Benedito não era apenas um ato de vandalismo, era a manifestação visível da minha fé inabalável, a prova incontestável da minha perseguição justa
contra a idolatria, na minha mente doentia. A cena que se desenrolava diante dos meus olhos era brutal, um rastro indelével de destruição e terror que jamais vou esquecer. Quando o sol se ergueu, banhando a paisagem com sua luz fria, o que antes fora um local de fervorosa devoção, repleto de símbolos, transformou-se em um amontoado disforme de escombros e cinzas. Nada resistiu à minha passagem, nem uma única estrutura permaneceu em pé. Observei o trabalho meticuloso, e um sorriso de profunda satisfação se desenhou em meus lábios, pois eu estava plenamente convencido de ter cumprido um mandato divino, de ter purificado mais um pedaço da terra da abominação da idolatria. A mensagem gravada nas ruínas fumegantes era clara para todos que ousassem adorar imagens. Terror e perseguição seriam a sua sina. Eu era o coronel de Deus, e a minha cruzada era a única verdade absoluta. Nem mesmo durante os solenes desfiles cívicos, ali em Belo Horizonte, a minha perseguição dava trégua. Ver padres e bispos exibindo suas batinas ou aquelas bandeiras ostentando a Virgem Maria me causava um nó no estômago, uma repulsa visceral. Eu, o coronel Benício Vasconcelos, fazia questão de virar o rosto com desdém, cruzar os braços com firmeza e murmurar baixinho para os soldados ao meu lado. Idolatria descarada, em plena luz do dia. Que afronta, que vergonha. Evitava qualquer contato visual, qualquer aproximação. Meu ódio, aquele ódio fanático que me consumia, era um recado inegável. Não havia respeito algum para aquela fé, para aqueles que a praticavam. Era uma provocação silenciosa, sim, mas carregada de desprezo. Para mim, mais uma forma eficaz de combater o que considerava a grande heresia. Então, meus irmãos, a vida, com sua ironia cruel, começou a desdobrar um novo e inesperado campo de batalha. João, meu filho, o jovem soldado de Deus que eu tanto me empenhava em moldar a minha imagem, começou a dar sinais estranhos. No princípio, era um cansaço que parecia bobo, uma palidez passageira. Mais disciplina, João! Eu bradava, acreditando que a força de vontade superaria qualquer fraqueza. Mas o cansaço evoluiu para uma exaustão incapacitante. Ele, que antes recitava versículos bíblicos com um vigor impressionante, agora mal tinha fôlego para uma frase. A pele, antes rosada, adquiria um tom amarelado, e seus olhos, antes cheios de vida, mostravam uma fadiga profunda, uma dor misteriosa que eu não conseguia decifrar. Eu, o coronel que controlava tudo, que impunha a ordem com um olhar, me vi completamente impotente diante de algo que não podia ser combatido com ordens ou estratégias militares. Irmãos, levei João ao médico do quartel. Exames de rotina, vitaminas. É estresse, coronel Benício, ele disse, com uma calma que me irritava. Mas João piorava a cada dia. A febre alta persistia, dores lancinantes e uma tosse seca e incessante o atormentava. Minha fúria, antes contra a idolatria, agora se voltava, com a mesma intensidade, contra a minha impotência. A perseguição fanática que definia minha vida ficou em segundo plano, obscurecida pela angústia. Minha mente, antes em destruir ídolos, agora só pensava no meu filho, na sua saúde, na sua sobrevivência. Foram semanas arrastadas, uma tortura silenciosa, de exames em hospitais civis, de uma espera angustiante, de olhares preocupados dos médicos que não tinham respostas. Cada agulha que perfurava sua pele delicada, cada imagem de ultrassom borrada, era um golpe direto na minha alma. Finalmente, a data fatídica do diagnóstico chegou. Na sala do Dr. Gustavo Sampaio, o oncologista renomado, eu tentava manter a fachada de coronel, a postura inabalável, mas por dentro era só um pai aterrorizado, à beira do colapso. Ele me chamou para uma conversa particular, a voz suave, quase um sussurro, mas as palavras caíram sobre mim como marretadas implacáveis. Coronel Benício,
Ele começou com uma gravidade que pressagiava o pior. Seu filho, João, tem leucemia linfóide aguda, um caso extremamente agressivo e já em estágio avançado. Naquele instante, o mundo não só desabou, ele se estilhaçou. Leucemia, câncer no sangue, o sangue do meu João, meu filho, meu único filho. A menção de seu nome, João, era um golpe no estômago, um peso sufocante, doença terminal. Eu, o coronel que por anos a fio enfrentou inimigos com ódio fanático, me vi ali, sufocado, sem respirar. O ar parecia rarefeito, pesado demais para meus pulmões, para minha alma. Minha voz, que antes comandava batalhas e inspirava medo, agora mal era um sussurro trêmulo, carregado de uma fragilidade que eu jamais pensei conhecer. Mas tem tratamento, doutor? Ele vai ficar bom, não vai? O doutor, Gustavo Sampaio, com uma tristeza que pesava em seus ombros, balançou a cabeça. Um gesto lento e doloroso que me dilacerou por dentro. Coronel, vamos tentar de tudo, mas para ser franco, o quadro é gravíssimo. As chances são mínimas, é um caso perdido. Aquela frase, caso perdido. Ela não só ecoou, detonou dentro da minha mente uma bomba silenciosa que pulverizou todas as minhas certezas. A medicina, na qual eu depositava confiança quase cega, agora sentenciava meu filho à morte. Irmãos e irmãs, foi naquele momento que todo o meu mundo desabou. Meu fanatismo, aquela fé inabalável que me movia, minha perseguição implacável contra a idolatria, a destruição de imagens, tudo de repente parecia desprovido de sentido, uma farsa cruel. Eu, que me sentia um pilar inabalável, um homem invencível, um guerreiro que jamais recuava, estava ali, de joelhos, prostrado diante da mais brutal e avassaladora impotência da vida. A fundação da minha existência começou a rachar, a desmoronar em pó diante dos meus próprios olhos. O ódio fanático que eu cultivava parecia agora uma emoção pequena, ridícula, patética. Meu filho morria, e eu era incapaz de fazer absolutamente nada para impedir, mas aquela sentença, caso perdido, embora me atingisse como um tiro certeiro no peito, não podia me derrubar por completo. Não podia me render. Eu era o coronel Benício, um homem de Deus, um guerreiro incansável da fé. Se a ciência falhava, a fé, eu tinha absoluta certeza, jamais falharia. Não havia alternativa. Minha fé seria a última trincheira. Sem hesitar, convoquei os pastores mais respeitados da nossa Igreja Evangélica Rocha Viva, aqueles que, com suas mãos ungidas e vozes proféticas, realizavam milagres que moviam montanhas, expulsavam demônios e restauravam vidas. Eles chegaram preenchidos por uma unção palpável, suas Bíblias abertas e vozes que carregavam o peso da autoridade divina. Transformamos o quarto do Hospital São Rafael em um verdadeiro campo de batalha espiritual. Uma operação de guerra santa, com noites e noites de vigília, ininterrupta. As orações em línguas, em um fervor indomável, pareciam rasgar o próprio ar rarefeito do quarto, buscando os céus com uma intensidade desesperada. Impunhamos as mãos sobre João, suávamos em esforço. Gritávamos com toda a força de nossos pulmões, com a voz embargada pela urgência. Em nome de Jesus, espírito de enfermidade, saia. João, receba a cura agora. Levante-se e ande. Meu filho, João, magrinho, pálido, com o corpo frágil e exausto, mal conseguia suportar o peso das mãos sobre ele. Mas eu o forçava, com a voz embargada pela emoção e pela fé inabalável que ainda me restava. Amém, João. Creia, o Senhor vai te curar. Ele, com os olhos pesadamente fechados pela exaustão e pela dor, só conseguia sussurrar um amém, quase inaudível, um fio de voz que mal chegava aos meus ouvidos. Eu mesmo jejuava sem parar. Orava até sentir a garganta em carne viva, um nó de dor e súplica que me impedia até de engolir. Minha esposa, Clara, que sempre foi meu pilar e minha cúmplice radical na fé, agora chorava e orava ao meu lado. Nossos corações unidos no mesmo desespero.
Aqueles que antes eram apenas companheiros de doutrina, agora eram irmãos de trincheira, na mais profunda agonia. Mas a febre do meu João, irmãos e irmãs, implacável, não cedia. A palidez em seu rosto aumentava a cada hora, um tom cinzento que me gelava a alma, um presságio sombrio. As máquinas do Hospital São Rafael, com seus apitos incessantes e monitores piscando, continuavam a desenhar a realidade cruel. O corpo do meu filho estava se esvaindo, a vida escorria, indiferente às nossas orações. Os médicos entravam e saíam, seus olhares carregados de uma pena silenciosa, ajustando soros e medicações que, para mim, pareciam inúteis, meras formalidades diante do inevitável. Foi então que os pastores, um a um, com um tom mais cauteloso, começaram a alterar seu discurso. "Coronel", um deles me disse com uma voz baixa, quase um sussurro, "talvez haja algum pecado oculto na família, alguma brecha para o inimigo agir." Aquela insinuação, aquela acusação velada me revoltou até a medula. Pecado? Eu? Eu que havia dedicado cada fibra do meu ser a combater a idolatria, a destruir imagens que considerava abominações, a purificar lares de qualquer vestígio do mal, a viver uma vida de retidão inquestionável. Eu, o Coronel Benício e irmãos, um homem que havia liderado patrulhas em Belo Horizonte, que havia ordenado meus soldados a fazer da Virgem Maria um alvo de tiro. Para mim, aquilo não era profanação, era um ato de fé. Meu ódio fanático por tudo que eu considerava heresia, por cada imagem e ritual que eu via como idolatria, era a prova inquestionável da minha retidão, da minha inabalável comunhão com Deus. Eu me sentia um soldado invencível, um instrumento da verdade divina. Mas no fundo, uma semente traiçoeira começou a germinar. Uma dúvida sutil, quase inaudível, mas persistente. Será que eu tinha realmente feito algo errado? Continuei clamando, com a mesma voz potente de sempre, mas as palavras começaram a soar, vazias, ecoando num abismo que antes não existia. As promessas de cura, que outrora eram tão fortes e certas, agora ressoavam como um eco distante, sem sentido e sem força. Eu me via, irmãos, o Coronel Benício, antes tão seguro e imponente de joelhos, não em adoração, mas em súplica desesperada, implorando por um milagre que parecia nunca vir. E o céu. O céu parecia de bronze, pesado e impenetrável, surdo aos meus gemidos e às minhas lágrimas. Meu filho, o pequeno João, tossia sangue. Cada respiração era uma luta visível, dolorosa. Ele perdia peso a cada dia, sua vitalidade se esvaindo diante dos meus olhos. O Dr. Gustavo Sampaio, com a voz embargada pela impotência, me disse as palavras que rasgaram meu peito. "Não há mais o que fazer, coronel. É questão de tempo." Irmãos e irmãs, naquele momento, enquanto meu João respirava com a maior dificuldade, cada inspiração sendo um tormento para ele, eu sentia a falência, a ruína completa da minha fé, daquele meu fanatismo cego. Todos os meus clamores, todas as minhas certezas da doutrina, tudo que eu tinha construído sobre aquela doutrinação evangélica, desmoronou em pó. Meu ódio pela idolatria, toda aquela minha perseguição sistemática a símbolos que eram sagrados para outros, tudo isso parecia um castelo de areia frágil, patético, varrido pela onda impiedosa da morte que levava meu filho. Eu, que tinha profanado o sagrado em nome da minha verdade absoluta, agora não tinha verdade nenhuma para me agarrar. Minha fé estava vazia, meus irmãos, completamente vazia. Eu, o Coronel Benício, que por tantos anos tinha liderado patrulhas, que havia dado ordens para meus soldados fazerem da imagem de Nossa Senhora Aparecida um alvo de tiro, que cultivava um ódio fanático por tudo que eu chamava de idolatria, agora estava ali, no quarto do Hospital São Rafael, meus irmãos, sem chão. Meu filho João, a única coisa que realmente importava, a única luz na minha vida, estava se esvaindo lentamente na minha frente.
Aquele veredito do Dr. Gustavo Sampaio, caso perdido, não saía da minha cabeça. A medicina tinha desistido e a minha fé, aquela que eu achava inabalável, também tinha me abandonado. Eu me sentia um impostor, um mentiroso. Todas as minhas pregações fervorosas, todas as vezes que eu levantei a voz contra as imagens de escultura, todas as vezes que eu profanara símbolos que para outros eram tão sagrados, tudo aquilo parecia agora um eco distante e sem sentido. Uma farsa cruel. Onde estava o Deus que eu servia com tanto zelo, com uma devoção tão cega, irmãos? Onde estavam os milagres que os pastores prometiam com tanta convicção? Meu filho tossia. Era um som seco, arrastado e tão doloroso que rasgava meu peito a cada vez. Eu via o peito dele subindo e descendo com uma dificuldade extrema. Cada respiração era uma luta agonizante. As máquinas apitavam sem parar, insistentes, com aquela melodia macabra, lembrando-me constantemente da fragilidade da vida que eu via escapar entre meus dedos. Os pastores tinham ido embora, um a um. Primeiro, com a desculpa piedosa de que iriam buscar mais a Deus. Depois, com a sinceridade cruel de que não havia mais o que fazer, deixando-me sozinho com meu desespero e a lenta partida do meu João. Minha esposa, Clara, estava ao meu lado, meus irmãos, uma presença silenciosa que, de alguma forma, era mais eloquente do que qualquer palavra que pudesse ser dita. Os olhos dela, que um dia brilharam com uma fé quase indomável, agora carregavam o peso de uma tristeza avassaladora, uma exaustão tão profunda que eu reconhecia, porque a sentia em cada fibra do meu próprio ser. Ela não me cobrava. Não havia uma única acusação em seu olhar ou em seu silêncio, mas aquele vazio entre nós era mais pesado do que qualquer reprimenda já proferida. Eu, que sempre fui o pilar inabalável da nossa fé, o líder incontestável da família, o coronel que jamais dobrava diante de qualquer adversidade, agora me via reduzido a um pai impotente, testemunhando a vida do meu próprio filho se esvair na minha frente. Irmãos e irmãs, eu preciso confessar que a doutrinação evangélica, que por tanto tempo moldou cada aspecto da minha existência, transformando-me em um cruzado intransigente contra o que eu considerava heresia, agora se revelava como uma fachada ilusória, uma mentira cruel. Eu havia construído toda a minha vida sobre a rocha da certeza, convicto de que estava no caminho mais reto, de que meu ódio fanático era de fato uma manifestação de justiça divina. Mas ali, diante daquela cama de hospital, com a vida do meu filho pendurada por um fio tênue, toda aquela estrutura de convicções desmoronou, esfacelou-se em pó. Que valor poderia ter destruir imagens? Se eu era incapaz de salvar a vida do meu próprio filho, que sentido havia em minha guerra santa contra a idolatria, se ela não me concedia sequer a força mínima para enfrentar a morte iminente? Aquelas perguntas ecoavam em meu peito, trazendo à tona memórias que me perturbavam demais, irmãos. Lembrei-me das imagens que eu mesmo havia quebrado com minhas próprias mãos, das palavras duras e cheias de juízo que eu proferira com tanta convicção. Uma cena em particular me assombrava. Uma vez, durante uma patrulha, chutamos com brutalidade uma imagem de Nossa Senhora Aparecida de um altar improvisado na rua. Lembro-me do meu próprio grito, estridente e carregado de um zelo cego. Isso é demônio, é lixo, só Jesus salva. Aquele coronel, repleto de uma fé inabalável, parecia agora um estranho, um fantoche de dogmas que eu mal reconhecia, um tolo, um cego. A noite caiu implacavelmente sobre o hospital, e com ela, uma escuridão ainda mais densa se instalou dentro de mim, um abismo sem fundo que parecia me engolir. O cheiro de desinfetante pesado e estéril misturava-se ao ruído constante dos aparelhos.
Uma sinfonia mecânica da morte que pontuava o silêncio opressor do quarto. A luz fraca e amarelada da lâmpada criava sombras fantasmagóricas, acentuando essa atmosfera de desolação. Eu segurava a mão de João, tão fria, tão magra, seus ossos finos quase perfurando a pele pálida. Ele mal conseguia abrir os olhos, cada pálpebra pesando como chumbo. Sussurrava palavras de conforto, mas elas soavam ocas, vazias de qualquer fé ou esperança que um dia eu jurei possuir. Eu, que sempre tive uma resposta para tudo, que possuía um versículo bíblico para cada situação da vida, estava ali, completamente mudo, desprovido de qualquer consolo, irmãos. O desespero absoluto me engoliu por completo, irmãos e irmãs. Era um buraco negro, um abismo gelado e sem fundo, muito mais terrível do que qualquer vala de guerra que eu já tivesse visto. Não havia mais orações brotando dos meus lábios, nem clamores desesperados. Apenas um vazio cortante, uma dor que me tirava o ar, que roubava a própria essência da minha vida. Eu não era mais o coronel Benício, o homem de autoridade, o guerreiro da fé. Eu era só um pai despedaçado, uma sombra do homem que eu fui, prostrado de joelhos, vendo o meu mundo inteiro cair aos pedaços, sem ter absolutamente nada, nenhuma certeza, nenhuma fé para me segurar. Meu fanatismo tinha me levado até aquele ponto sem volta e ali ele me abandonou, me deixando sozinho com a morte iminente do meu filho como a única e cruel companhia. O silêncio no quarto era ensurdecedor, um eco da minha própria destruição. Eu, que antes me achava o dono da verdade, era agora um farrapo humano. João mal respirava, irmãos. Cada suspiro, um sopro mais fraco. A vida se esvaindo dele. Não havia mais lágrimas para chorar, só um vazio gelado e pesado no peito. Então, uma sombra surgiu na porta, quebrando a escuridão. Dona Edileuza era só a faxineira. Uma figura discreta, quase invisível, que eu via todo dia, mas que nunca, de verdade, tinha notado. Baixinha, talvez pelos 60 anos, com um rosto que contava histórias de uma vida difícil e mãos calejadas de tanto trabalhar. Seu uniforme era simples, um lenço cobrindo os cabelos, um balde, um pano. Ela era parte da mobília, um elemento silencioso no cenário diário da minha vida, alguém a quem eu jamais tinha realmente dirigido uma palavra, ou sequer um olhar mais atento. Naquela noite, porém, tudo mudou, irmãos e irmãs. Ela se aproximou, parando ali, perto da cama onde meu filho João estava, e olhou para ele com uma compaixão tão profunda que nem mesmo meus pastores, com todo o seu fervor, tinham demonstrado. E ali estava eu, o coronel Benício, consumido por um ódio quase fanático, irmãos. Um ódio visceral por tudo o que Dona Edileuza representava aos meus olhos. Uma católica devota, alguém que reverenciava imagens de escultura, exatamente aquilo que eu, no meu fervor evangélico, tinha profanado e combatido com tanta força. A simples ideia já me dava um desconforto enorme. Com licença, coronel Benício, ela sussurrou, a voz surpreendentemente suave. Vim limpar. Acenei com a cabeça sem conseguir tirar os olhos do meu filho. Ela começou a limpar, se movendo com uma delicadeza quase sagrada. Uma paz estranha, quase que dava para tocar, parecia sair dela, preenchendo o quarto. De repente, ela parou com os olhos marejados. Meu filho está muito doente, não é, coronel? Perguntou, a voz embargada. Eu não respondi. Os médicos já tinham desistido. Dando João como um caso perdido, ela se virou lentamente e nossos olhos se encontraram. Nos dela, vi uma tristeza profunda, mas também uma força serena, uma resiliência que me desarmou. Eu hesitei. Sei que o senhor é evangélico, mas já pensou em pedir a Nossa Senhora? A frase me atingiu como choque elétrico. Nossa Senhora, a Virgem Maria, a quem eu, em minha doutrina, havia chamado de ídolo, de demônio. Meu sangue ferveu.
Uma onda de ódio fanático subiu à minha cabeça, turvando a razão. Como ela ousava, no meio do meu desespero mais profundo, vir com aquela conversa de idolatria? Era inadmissível. Dona Edileuza, cortei, a voz carregada de uma fúria contida. Eu sou um homem de Deus, não acredito nessas coisas. Isso é heresia, pura e simples. Ela não se intimidou. Sua calma era inabalável. Sei, coronel, mas ela é mãe. E mãe não desiste. Meu filho também quase morreu. Era um caso perdido, igualzinho ao seu. Eu pedi a ela, e ela me atendeu. Ela falava com uma simplicidade desarmante, uma honestidade brutal. O contraste entre sua humildade genuína e a minha arrogância, entre sua fé simples e a minha fé, que naquele momento parecia tão falida, me desarmou por completo. Um acesso de tosse de João trouxe-me de volta à dura realidade. A morte pairava sobre nós, irmãos e irmãs. Minha fé havia falhado, meus pastores já não estavam mais ali, a medicina havia desistido. O que eu tinha a perder? Olhei para Dona Edileuza, para suas mãos calejadas, seu olhar sincero e desprovido de julgamento. Minha certeza, tão inabalável até então, desmoronou. Não era desespero, não totalmente. Era uma minúscula, quase imperceptível centelha de esperança vinda daquela mulher humilde. Como? Sussurrei, mal reconhecendo minha própria voz, que parecia vir de algum lugar distante. Como se faz isso? A pergunta escapou antes que eu pudesse me arrepender, antes que minha mente racional pudesse reprimi-la. Pela primeira vez em toda a minha vida, eu considerava algo tão contraditório a minha trajetória de perseguição religiosa. A humildade, na sua forma mais pura, alcançava-me em meu desespero absoluto. Dona Edileuza me olhou com uma calma incomum, quase sobrenatural. Fale com o coração, coronel, ela disse, a voz suave como um sopro de brisa. Ela é mãe. Peça a ela pela vida do seu filho. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Irmãos e irmãs. Aquela mulher humilde, uma mera faxineira, Dona Edileuza, me oferecia a única esperança restante. E essa esperança vinha justamente do lugar que eu mais odiava, que eu havia profanado e combatido com todas as minhas forças. Naquele instante, minha mente se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Anos e anos de doutrinação evangélica, de sermões e convicções arraigadas, abafavam as palavras dela. Ecos de idolatria, heresia, demônio ressoavam em minha cabeça. Era a mesma voz, a mesma ideologia, que me havia impelido a liderar patrulhas e a transformar a Virgem Maria em um mero alvo de tiro, em um símbolo a ser derrubado. Agora essa mesma voz confrontava a única centelha de esperança que me restava. Eu, Coronel Benício, o homem que dedicou a vida a combater a idolatria, estava prestes a fazer o impensável. Ajoelhar-me, não em reverência à minha fé, mas em súplica desesperada, diante daquilo que mais brutalmente combatia meus irmãos. Um ódio fanático que por anos definira cada passo meu, agora me sufocava, não por sua intensidade, mas por sua impotência. Era uma traição dolorosa, não apenas aos meus princípios mais arraigados, mas à própria essência da minha fé e à vida que eu havia construído sobre ela. Mas meus olhos, antes fixos nas minhas convicções inabaláveis, foram puxados de volta para a realidade mais cruel. João, meu filho. Ali naquele leito do Hospital São Rafael, em Belo Horizonte, ele era uma imagem de fragilidade extrema. Magrinho, pálido, cada respiração era uma batalha visível, uma luta incessante que rasgava meu peito. Para a medicina, ele já era um caso perdido, uma sentença fria e irrevogável. E para meus pastores, aqueles que eu seguia com fervor cego, não havia solução, nenhuma palavra de consolo ou de esperança que pudesse furar a escuridão que nos engolia. A morte, eu sentia, já estava sentada ali,
ao lado da cama dele, paciente, esperando com uma presença quase tangível. Eu não tinha mais nada, irmãos. O desespero mais profundo me consumia, corroendo cada fibra da minha alma. Que importava toda a minha doutrinação, meu fanatismo intransigente ou a perseguição que eu havia liderado, se meu filho estava morrendo? Que valor tinha todo o meu ódio, se ele era incapaz de salvar a vida do meu único filho? Fechei os olhos, sentindo uma vergonha que me queimava por dentro, mais intensa do que qualquer fogo que eu já tivesse enfrentado. Ajoelhei no chão frio do Hospital São Rafael, bem ao lado de João. Dona Edileuza se afastou discretamente, um gesto de respeito e compaixão silenciosa. Mas sua presença de paz preenchia o ambiente, mesmo sem uma única palavra ser dita. Minha garganta estava seca, o peito apertado, uma dor física que se somava à agonia da alma. Eu, que sempre tive a voz forte para pregar e ordenar, não conseguia nem sussurrar. "Mãe", comecei, a voz quase inaudível, um sussurro inimaginável para o coronel Benício. "Mãe, se existe, se é mãe de verdade, por favor, olhe para meu filho. Irmãos e irmãs", a cada palavra arrancada, uma barreira se quebrava dentro de mim. Era como arrancar um pedaço da minha alma fanática, um pedaço de quem eu fui. "Ele está morrendo, mãe. A medicina desistiu, minha fé falhou. Não tenho mais nada." Lágrimas que eu achava secas rolaram, não de raiva ou desespero furioso, mas de uma dor dilacerante misturada com uma minúscula, quase imperceptível, fagulha de esperança. "Eu te persegui, mãe. Te chamei de ídolo. Fiz coisas terríveis, atos que me envergonham profundamente, mas, por favor, não olhe para o que fiz. Olhe para o meu filho. Salve o meu João." Era a oração mais contraditória, a súplica mais impensável que eu, o coronel Benício, poderia proferir. Eu, que brutalmente fizera da Virgem Maria um alvo da minha fúria, implorava a ela. O ódio fanático virava um pedido desesperado. A certeza inabalável que eu possuía desmoronava, dando lugar a um fio tênue de esperança. A perseguição virava súplica. Naquele momento, eu não era mais o coronel Benício, o homem de autoridade e convicções rígidas. Eu era apenas um pai quebrado, clamando por um milagre. Mal minhas palavras saíram, um sussurro rouco e quebrado. De repente, irmãos e irmãs, uma luz suave e azulada preencheu o quarto. Não a luz fria e estéril do Hospital São Rafael, nem a claridade áspera da rua que entrava pela janela. Esta luz vinha de dentro, morna, acolhedora, com um perfume inconfundível de rosas, limpando o cheiro pesado de desinfetante e doença que impregnava o ar. Meus olhos, antes fixos no chão, levantaram-se, atraídos pela clareza sobrenatural. Sobre o leito de João, pairava ela, não uma imagem de gesso, mas uma presença viva. Uma mulher de azul e branco, o manto desafiando a gravidade, o rosto sereno de uma beleza que doía na alma, um olhar de compaixão que me atravessou, expondo todas as minhas feridas e erros. Era a Virgem Maria, aquela que eu, o coronel Benício, com ódio fanático, profanara em nome da fé, fizera de alvo, mandando soldados chutarem e destruir. Meu corpo paralisou. Não era medo, irmãos, mas uma reverência avassaladora e um terror profundo pela impiedade que me dominava. As palavras de Dona Edileuza, proferidas com a doçura e a força de uma mãe, ainda ecoavam em minha alma. Diante daquele rosto enrugado pela vida, mas sereno, senti uma paz inesperada, misturada a uma vergonha lancinante, uma vergonha que queimava por dentro, lembrando-me de cada perseguição, de cada imagem quebrada, de cada insulto que eu, em minha cegueira, havia proferido. Lágrimas, então, escorreram livremente pelo meu rosto, não de desespero, mas de um reconhecimento dilacerante, quebrando camada por camada o meu orgulho mais petrificado. Irmãos, naquele instante,
Um alívio quase palpável tomou conta do quarto. Meu João, meu filho, no leito onde a vida parecia esvair-se, relaxou de repente. Sua respiração, antes ruidosa e ofegante, suavizou-se e tornou-se quase imperceptível. Foi nesse momento que a luz, uma luz que pulsava com uma intensidade sobrenatural, preencheu o ambiente. Eu, o coronel Benício, homem de ferro e de ciência, chorei silenciosamente, prostrado de joelhos diante de um milagre que jamais em minha existência sequer imaginei presenciar. Um prodígio atribuído a Nossa Senhora Aparecida, aquela mesma figura que eu tanto combatera, vilipendiara e tornara alvo de minha fúria dogmática. Irmãos, a luz azulada, que tinha inundado o quarto com sua presença etérea, dissolveu-se tão rápido quanto surgiu, deixando para trás só a memória viva de sua passagem. Eu, coronel Benício, permaneci ali, de joelhos, encharcado em lágrimas que pareciam não ter fim, um rio inesgotável de emoções. O quarto, em sua essência material, estava normal de novo, mas nada mais era normal dentro de mim, nem no destino do meu filho. Meu João, que minutos antes se esvaía numa luta desigual contra a morte, agora respirava com uma leveza que há meses eu não ouvia. Era um som suave, um murmúrio quase inaudível, um suspiro de alívio que parecia vir da própria vida. Arrastando-me até a cama, minhas mãos tremiam sem parar ao estendê-las para ele. Toquei seu rosto. A palidez extrema que antes o cobria com um manto fúnebre havia sumido. Uma cor rosada, fraca, mas inegavelmente real, voltava a tingir sua pele. Os lábios, antes arroxeados e sem vida, estavam agora mais avermelhados, com um tom natural. Seus olhos, ainda fechados, descansavam num sono profundo e reparador, não mais naquela vigília exaustiva de uma luta contra a morte iminente. As máquinas, que antes apitavam desesperadamente num coro de alarmes, mostravam sinais vitais estáveis, subindo devagar, um a um. O monitor cardíaco, que antes desenhava uma montanha-russa caótica de picos e vales, agora traçava ondas calmas e ritmadas, um balé sereno de vida. Irmãos, foi o silêncio incomum dos alarmes, que antes preenchiam o corredor com sua urgência, que atraiu enfermeiras e médicos para dentro do quarto. Seus olhares, a princípio de rotina, fixaram-se em João, depois em mim e, finalmente, nos aparelhos, com uma confusão que eu jamais vira em profissionais tão calejados e acostumados com o imprevisível. O Dr. Gustavo Sampaio, um homem experiente, conhecido por seu ceticismo inabalável e sua mente puramente científica, balançava a cabeça, sem conseguir proferir uma única palavra. Ele pegou o prontuário, folheou-o com rapidez, comparou exames antigos e novos no sistema computadorizado, buscando uma lógica que não existia. "Não há explicação clínica, coronel Benício", ele murmurou, a voz embargada, quase um sussurro incrédulo. "Em todos os meus anos de profissão, jamais presenciei uma recuperação tão rápida, tão completa. É como se a doença tivesse sido varrida, evaporado. Os marcadores do câncer simplesmente não estão mais lá. É um milagre." A palavra ressoou em minha mente, vinda da boca de um médico, um cientista. Milagre. Eu, irmãos e irmãs, que por tantos anos combati veementemente milagres falsos e toda forma de idolatria, que fiz de Nossa Senhora Aparecida um alvo de minha cruzada pessoal, ouvia agora a própria ciência atestar um milagre atribuído a ela. Minha mente, antes tão lógica, tão fanática em sua rejeição ao divino, estava em completo parafuso, desorientada. Todas as minhas certezas, minhas convicções arraigadas desmoronaram. A única explicação plausível era o que meus próprios olhos haviam presenciado. A luz azulada, o perfume inconfundível de rosas que ainda pairava no ar, a presença inegável dela, a Virgem que eu profanara, agindo de forma tão poderosa na vida do meu filho.
meu ódio fanático, minha perseguição implacável, tudo se desfez em pó. Não tinha mais respostas, apenas a certeza irrefutável de que algo divino e inexplicável havia acontecido ali, e que minha vida jamais seria a mesma. Naquele instante, eu segurava o terço de contas de madeira, sentindo o peso singular daquele objeto simples. Era uma sensação completamente nova, tão diferente do fuzil que eu um dia empunhara com fervor, ou das imagens sagradas que, sob minhas ordens, foram vilipendiadas. As contas, lisas e frias, pareciam gastas não apenas pelo tempo, mas pela intensidade da fé de Dona Edileuza. Meus olhos se fixaram em minhas próprias mãos, as mesmas que, em um passado não tão distante, lideraram patrulhas implacáveis, transformando Nossa Senhora Aparecida em um alvo, cultivando um ódio visceral por cada terço que cruzava meu caminho. Agora, ali estava eu, o coronel Benício, com um terço entre os dedos, em total perplexidade, sem a menor ideia do que deveria fazer. Como se reza isso, Dona Edileuza? Arrisquei as palavras embargadas por uma vergonha que jamais imaginara sentir. Dona Edileuza, com a serenidade e a paciência de quem já testemunhara a vida em todas as suas facetas, explicou com uma simplicidade desarmante. É uma conversa com a mãe, Coronel Benício. Cada conta é um Ave Maria. No final, um Salve Rainha. Não precisa de discursos elaborados ou palavras bonitas, apenas do coração. Ela entende. Senti aquelas palavras me absorvendo, penetrando camadas de resistência. Irmãos e irmãs. O eco da doutrinação evangélica gritava em minha mente, chamando aquilo de vã repetição, de idolatria, uma afronta a tudo que eu acreditava. Mas a imagem do meu filho, João, sereno em seu quarto, e a luz azulada que eu havia presenciado eram mais potentes, mais reais do que qualquer dogma, do que qualquer pregação. Naquele ponto de ruptura, meu mundo de certezas desmoronou e restou apenas a inegável convicção do milagre. Irmãos e irmãs, naquele dia, sentado no banco frio do corredor, eu, o fanático que um dia profanara o sagrado, comecei a balbuciar minhas primeiras Aves Marias. As palavras saíam desajeitadas, a mente ainda confusa, mas o coração experimentava um perdão que eu nem sabia que precisava. Uma paz estranha, uma leveza há muito esquecida, começou a me envolver. Era o início da minha transformação, um caminho guiado pela fé humilde de Dona Edileuza e, ironicamente, pelo terço que um dia eu jurara destruir. A Virgem, que antes fora meu alvo, agora se tornava minha guia. Clara se afastou um pouco, o choque estampado em seu rosto. Benício, Nossa Senhora, nosso ídolo, o alvo de toda essa nossa pregação, o pastor sempre disse. A voz dela falhou, embargada não apenas pelo medo, mas pelo peso de anos de doutrinação. A visão de João, tão sereno ao nosso lado, desmoronava as certezas dela da mesma forma que desmoronara as minhas. Eu peguei a mão dela, sentindo o terço de Dona Edileuza pesar no meu bolso, um contraste marcante com o fuzil que eu um dia brandira. Eu sei o que o pastor disse, Clara. Eu mesmo preguei isso por anos, com um ódio cego contra o que chamávamos de idolatria. Eu mesmo liderei a perseguição. Minha voz era firme, mas carregada de uma nova compreensão. Mas o milagre com nosso filho, Clara, que isso não tem explicação dentro da nossa fé antiga. Simplesmente não tem. Olhei em seus olhos marejados. Não peço que entenda tudo agora. Só peço que não feche o coração para o que vimos. Veja o João, Clara, nosso filho salvo. Clara abaixou o olhar para o chão, os olhos marejados de lágrimas não derramadas. A fé dela, antes uma fortaleza inabalável contra a Virgem Maria, agora se esfarelava como areia sob o impacto avassalador do milagre. O silêncio pesado que pairava na sala era carregado de perplexidade, mas também da promessa de uma transformação irreversível.
Eu não conseguia discutir. Não havia palavras. Ela me olhava, o homem que amava, vendo ali um estranho que falava de milagres e de uma mãe que nós, por tanto tempo, havíamos profanado. Irmãos e irmãs, a casa, que por tantos anos havia sido um quartel implacável na minha cruzada contra a idolatria, agora respirava uma atmosfera completamente nova. Havia ali uma incerteza palpável, sim, mas também a presença de algo real e inédito. Um perdão que eu, em toda a minha vida, jamais havia compreendido ou experimentado, e que agora começava a se manifestar de formas que desafiavam tudo o que eu acreditava. A ruptura mais dolorosa, contudo, seria com o pastor Jeremias Barreto. Eu, que por anos fui seu guerreiro de Cristo mais dedicado, senti um peso sufocante no peito ao entrar no templo naquele dia. A pregação, antes tão inflamada e cheia de uma paixão que eu outrora considerava divina, agora ecoava um vazio perturbador. As palavras que antes me moviam carregavam um ódio que meu coração, já tocado pela graça, não conseguia mais reconhecer como justo ou sequer humano. Após o culto, irmãos e irmãs, o desejo de falar a sós com ele era inadiável. Na sala pastoral, pastor Jeremias Barreto me convidou a sentar, com seu sorriso habitual. Pastor Jeremias, comecei, a voz embargada pela emoção. Tudo mudou para mim. Meu filho João estava morrendo. A medicina já havia desistido. Nossas orações, aquelas que fazíamos com tanta fé, falharam. Mas, quando toda a esperança se esvaiu, Nossa Senhora apareceu e o salvou. O sorriso sumiu do rosto do pastor Jeremias Barreto, substituído por uma expressão de fúria cega. Seus olhos brilharam com uma intensidade assustadora. "Coronel!" ele bradou, a voz ecoando quase um grito. "Isso é obra do inimigo, idolatria, uma abominação aos olhos de Deus. Meus irmãos, eu, o homem que, por anos pregou e liderou o ódio, o que perseguiu com veemência tudo o que ele chamava de abominação, mantive-me inabalável. Não, pastor, respondi, minha convicção mais forte que seu furor. Eu vi e senti a grande misericórdia e o perdão dela. Não posso mais seguir esse ódio, nem destruir a fé alheia." A discussão acalorou-se rapidamente. Ele citou versículos e dogmas, com a veemência de sempre, mas meu coração, selado pela visão e pela experiência que havia presenciado, não cedeu. Deixei claro, sem margem para dúvidas, que não seguiria mais aquela fé de ódio que nos consumia. No quartel, meus irmãos, a mudança foi drástica, quase chocante. Desfiz todas as reuniões de doutrinação que eu mesmo havia instaurado. Permiti a volta dos santinhos e imagens que antes eu brutalmente jogava fora, quebrando-os sem piedade. O momento mais difícil, sem dúvida, foi o pronunciamento público na formatura dos novos soldados. "Peço desculpas", disse a voz trêmula, mas firme, a quem forcei a jogar imagens fora. Eu estava errado. O ódio fanático que me definia deu lugar a um respeito profundo e inédito. Soldados me olhavam perplexos, outros com um respeito que eu nunca havia conquistado antes. Eu, que outrora profanara a Virgem com veemência, agora protegia a fé alheia, liderando com perdão e tolerância. Meu mundo inteiro virou de cabeça para baixo. Pela primeira vez em minha vida, senti-me no caminho certo, guiado por uma paz que o ódio jamais conseguiu me dar. Essa paz era profunda, uma leveza na alma que contrastava com o peso da intolerância que eu carregava. Um chamado forte, quase uma intimação espiritual, começou a me impelir à Aparecida, o santuário da Virgem que eu havia profanado. A ideia, assustadora para mim que liderava patrulhas anti-idolatria, vinha de um lugar puro e novo em meu coração. Conversei com Clara, minha esposa. Ela via a transformação em mim e no nosso filho João, com uma mistura de choque e esperança. Meus irmãos e irmãs. João, já recuperado e cheio de vida, animou-se com a viagem, mal podia esperar para ir. A estrada até Aparecida foi longa.
e diferente de todas as outras vezes. Minha Clara me observava, talvez ainda sem acreditar plenamente na revolução que acontecia dentro de mim. Eu, que antes apontava o dedo para cada imagem religiosa que via, agora as olhava com um respeito e uma curiosidade inéditos. Ao pisar na basílica, meus irmãos e irmãs, uma grandiosidade avassaladora me paralisou. Eu, o coronel imponente, o líder de perseguição e destruição de imagens, era agora um homem humilde e insignificante diante de tanta fé e devoção. Entrei não com a farda, símbolo de autoridade e repressão, mas com a alma completamente desarmada. Caminhei lentamente até a imagem de Nossa Senhora Aparecida, a mesma imagem que eu, em meu ódio fanático, havia feito de alvo de tiro. Ali, naquele lugar sagrado, ajoelhei-me. Lágrimas quentes vieram sem vergonha, jorrando de um coração transbordando gratidão e arrependimento. Naquele dia, em Aparecida, minhas mãos, meus irmãos e irmãs, antes tão acostumadas a empunhar o ódio, tocaram algo inesperado. Peguei o terço de Dona Edileuza, um objeto simples, com suas contas gastas pelo tempo e por incontáveis orações. E ali, com um coração que eu nem sabia que estava aberto, balbuciei as palavras Ave Maria, cheia de graça. Foi um sussurro que ecoou em minha alma. E então fiz o impensável, algo que o antigo eu jamais conceberia. Entrei em uma lojinha e pela primeira vez comprei uma pequena imagem de Nossa Senhora, Aparecida, para levar para casa. Naquele instante, ao segurar aquela imagem singela, uma paz inédita e profunda me invadiu, algo que eu nunca havia experimentado em toda a minha vida de fanatismo. Como era possível, meus irmãos e irmãs? Eu, que um dia a perseguira com fúria cega, agora a abraçava com a ternura de um filho que reencontra sua mãe. Aparecida, o lugar que para mim representava a mais pura idolatria, transformou-se subitamente no refúgio sagrado da minha recém-descoberta fé. Era o testemunho vivo de um milagre que reescrevia minha história, de perseguidor implacável a filho devoto. A Virgem, que em minha ignorância eu havia profanado, agora era minha guia, minha mãe espiritual. Mas a paz que senti em Aparecida não era um ponto final. Ela me impulsionou a um passo ainda maior. Entendi que não bastava abraçar uma fé pessoal. As feridas profundas que eu havia causado com meu ódio fanático e minha perseguição brutal precisavam ser curadas. A dívida era grande e a reconciliação urgente. Irmãos e irmãs, comecei minha jornada pelos comerciantes que humilhei, aqueles a quem forcei a jogar fora suas imagens sagradas. A primeira foi a Dona Célia, proprietária daquela lojinha de artigos religiosos que eu tanto desprezava. Ela me olhou assustada quando entrei, uma sombra de medo nos seus olhos, lembrando-se, sem dúvida, do homem que eu havia sido. Dona Célia, eu disse, e juro que minha voz falhou, embargada pela emoção e pelo peso da culpa. Eu estava cego pelo meu fanatismo. Minha perseguição foi cruel e injusta. Peço do fundo da minha alma que me perdoe. Ela chorou, lágrimas de incredulidade e alívio escorrendo pelo rosto, sem conseguir articular uma palavra. Ofereci ajuda, não apenas para reparar os danos materiais, mas para reconstruir a dignidade que eu havia mandado destruir. Depois, irmãos e irmãs, escrevi para a freira do hospital, a quem eu havia afastado rudemente com minha intolerância. Pedi desculpas sinceras e, humildemente, solicitei uma bênção. O coronel que impunha ódio e doutrinação cega, agora buscava a reconciliação, a paz. De perseguidor, me tornei um semeador incansável de paz, mostrando que a doutrinação cega apenas divide, enquanto a reconciliação é o único caminho para a verdadeira união. O perdão e a transformação, eu lhes digo, podem curar até as feridas mais profundas da alma. Hoje, irmãos e irmãs,
Uma década depois do milagre que salvou João, meu filho, minha casa não é mais o quartel anti-idolatria que um dia foi. Na sala onde eu proibia qualquer representação sagrada, agora há uma linda imagem de Nossa Senhora Aparecida, pequena e pacífica. João, meu filho, aquele que a medicina declarou como um caso perdido e que quase morreu, beija essa imagem com devoção antes de sair de casa. O ódio fanático que me consumia deu lugar ao amor incondicional e ao perdão. Ah, irmãos, minha casa se tornou um verdadeiro santuário de paz. É o testemunho vivo da Virgem que um dia profanei. O coronel Benício, sim, o coronel Benício, cheio de ódio, ficou para trás, uma sombra de um passado distante. Hoje, minha vida é um testemunho constante. Falo em igrejas e grupos, irmãos e irmãs, compartilhando a história do milagre de meu filho. E como a Virgem Maria, que eu brutalmente fiz alvo de minha fúria, me ensinou o poder transformador do perdão. Minha missão é unir, mostrando que a doutrinação cega nos afasta, mas a reconciliação é o caminho que nos aproxima. Não sou mais um perseguidor, sou um mensageiro de esperança. Anualmente, irmãos e irmãs, João e eu peregrinamos a Aparecida, um ritual sagrado de gratidão e renovação. Lembro-me vividamente de ter brutalmente atirado na Virgem num tempo de ódio e cegueira. Hoje, com o terço na mão, sinto a paz indescritível que ela me concedeu. Caminho, rezo e agradeço por meu filho estar vivo, um milagre que a ciência declarou impossível. Hoje, quando dobro os joelhos em oração, lembro-me daquele coronel Benício, cego pelo ódio e pela doutrinação, e agradeço a Deus por ter sido resgatado daquele abismo. A memória de João, meu filho, ainda me consome, irmãos e irmãs. Ele estava com uma doença terminal, um cenário irreversível, onde a medicina já havia esgotado todas as esperanças. Naquele abismo de dor e desespero, eu confesso, Virgem Santíssima, que minha fé vacilou. Em minha angústia, cheguei a questionar, a blasfemar. E por isso, peço perdão por ter profanado seu nome sagrado, mas foi sua misericórdia, seu amor maternal e incondicional que me alcançou e me transformou por completo. O impossível aconteceu. A senhora me devolveu meu filho, arrancando-o das garras da morte. Que minha vida de agora em diante seja um testemunho vivo do seu imenso amor, da paz que emana de sua presença e da magnitude desse milagre que reescreveu nossa história.